Essa é a história de Thomas Tallis e William Byrd, dois músicos que viveram uma era de incertezas há 500 anos na Inglaterra, onde somente uma religião era permitida, a adoração era compulsória e toda vez que um novo monarca chegava ao trono, mudava toda a fé nacional. Dois compositores em uma era de adversidades, na qual a música de coral era a expressão mais profunda de crenças religiosas enraizadas. Através do reinado de 6 monarcas e de 100 anos de revolução social e religiosa, cantando a música do Senhor numa terra estranha. Música Sacra, Tallis, Byrd e os Tudor. Versão brasileira, Som de Veracruz Studios. Distribuição Sinapse. Minha jornada me levará da solenidade das catedrais ao desespero do local de execuções. Da capela privada de Henrique VIII e Elizabeth I, à missa sagrada celebrada em segredo nos campos ingleses. Vou descobrir como 2 músicos católicos romanos, Thomas Tallis e seu colega mais jovem, William Byrd, sobreviveram e se destacaram durante a tempestuosa fundação da Igreja Protestante na Inglaterra. Há poucos documentos sobre a longa vida de Thomas Tallis. Nenhuma certidão de nascimento, nenhuma notícia sobre seus pais ou sobre onde ele aprendeu a escrever e a cantar. De certa forma, sua única biografia é a música que ele compôs. Um dos primeiros fatos de que temos certeza é de que aos 20 anos ele foi nomeado organista nesse pequeno e indistinto mosteiro em Dover. Ele, como qualquer outro, era católico. Cresceu e aprendeu música na grande tradição medieval do cantochão e da polifonia. Mas nos 5 anos em que ele passou aqui próximo ao mar, o seu mundo mudou. Ou melhor, Henrique VIII mudou o mundo. O ato de supremacia de Henrique VIII declarou o rei como chefe supremo na terra da igreja na Inglaterra. E ele se certificou disso com seu ato de traição, que considerava a alta traição, portanto, passível de punição com a morte, a recusa em admitir esse fato. Oficialmente, a Inglaterra não era mais um país católico. Thomas Tallis era um músico talentoso num tempo em que a única saída para seus talentos era através da igreja. As grandes revoluções na religião e na sociedade nas décadas seguintes são cruciais na vida desse homem, que, fosse qual fosse sua fé, trabalhou dedicadamente na criação de música sacra. Esses são os portões originais da abadia de Waltham, e quando Tallis passou por eles no outono de 1538 para assumir seu posto como organista, deve ter sido com sentimentos misturados.
Na época, a abadia de Waltham era um estabelecimento enorme. A igreja, o único prédio que restou substancialmente, tinha 4 vezes seu tamanho atual. Harry Christophers é o diretor artístico do The Sixteen, um coro especializado em música antiga. Ele escolheu essa abadia para gravar este episódio do programa por causa da sensação poderosa que ela dava a Tallis. O que me surpreende na sua música é o quanto eu, como maestro, posso interpretar. Eu vejo algo como a Missa Puernatus, que parece muito confinada numa página, mas pode ter muitas interpretações. Para mim, Tallis é primeiramente um grande compositor, um dos melhores. E eu tenho que me lembrar constantemente que Tallis trabalhou para a igreja. Esse era o grande emprego em música no tempo do estudo. No entanto, nos primeiros 2 anos depois do rompimento de Henrique VIII com a Igreja de Roma, monastérios, priorados e abadias foram fechados em toda a parte. Monges foram forçados a declarar que seu modo de vida era vão e supersticioso em torno de cerimônias fúteis. Eles foram desapropriados, suas terras foram tomadas, capelas e conventos foram esvaziados ou demolidos. Qualquer resistência era punida com execução. Agora, monastérios fechavam em uma escala de 20 por mês. E o novo organista devia saber que os dias da abadia de Waltham estavam contados. Na verdade, foram menos de 2 anos até que a abadia finalmente fosse desfeita e Thomas Tallis estivesse à procura de emprego. Todos os documentos relacionados a Tallis são raros. Existem poucos. E eu soube que a Biblioteca Britânica em St. Pancras tem algo bastante especial. Nicholas, você encontrou um livro para eu ver. E eu não sei nada sobre ele, mas tem algo a ver com Tallis. Isso mesmo. Então, vamos? Ele foi escrito por um homem chamado John Wilde, que escreveu seu nome na frente. Aqui diz, esse livro pertence a John Wilde, um dia chantre do monastério de Holy Cross, em Waltham. Então, ele é da abadia de Waltham. Onde Tallis estava? Isso deve ter sido parte da biblioteca da abadia de Waltham. Há diferentes tratados teóricos, musicais nele, incluindo também essas figuras, mostrando como uma breve pode ser dividida em semibreves e daí por diante. E depois, no fim, tem a assinatura de Tallis. Está escrito Thomas Tallis. Pode ignorar isso porque parece que é uma mancha. Então, a assinatura está em cima. Thomas Tallis. É uma assinatura linda e bastante comprida, mas elegante. E é a única amostra que temos da caligrafia dele. Nenhuma carta restou e certamente nenhuma partitura. E não há motivos para duvidar de que é Tallis mesmo. Infelizmente, carimbamos em cima dela, mas ainda dá para não ler, eu tenho certeza. Mas que extraordinário. Então, claro que Tallis esteve na abadia de Waltham até sua dissolução em 1540. E imagino que tenha levado esse livro com ele quando a abadia se dissolveu. Talvez tenham dado a ele porque não teria utilidade para eles. E quando você diz que não teria utilidade para eles, acha que o que tinha nesse livro era católico e, portanto, inútil, simplesmente porque eles não utilizariam? No sentido de que todo ele é sobre a performance do cantor-chão, que era católico e estava abolido, então não era útil a ninguém na visão deles. Não sabemos quando Tallis cantor se tornou Tallis compositor. O que restou de seu trabalho é relativamente pouco e quase impossível de ser datado. Mas tudo demonstra um ouvido para a melodia sutil e um dom para a harmonia fechada.
A música de Tales tem uma característica incrivelmente etérea e como a Onata Lux é uma joia. Porque nela ele produziu algo que tem uma característica celestial incrível. A maneira como Tales distribui as vozes é bastante sensível. Ele separa uma nota por sílaba, mas sempre há uma parte que é melodiosa, uma linha que se move e dá nuance. E isso dá à música um caráter bastante suave. Para mim, como maestro, não há dúvidas na música de Tales. Todas as linhas são para serem cantadas, se encaixam muito bem em cada voz. Você não pode dizer isso de todos os compositores da era Tudor. Tales foi um dos primeiros músicos profissionais. Simplesmente um funcionário que procurava a igreja para dar trabalho a ele, independentemente do clima político ou religioso. Seu novo emprego como cantor profissional ou cantor de igreja foi aqui em Canterbury, no coração de uma revolução religiosa, emprestando sua voz ao desenvolvimento de um novo estilo de liturgia para a igreja da Inglaterra. A língua latina tinha sumido e o ritual ornamental elaborado associado a ela. Eles foram substituídos por músicas simples com as letras em inglês. Mas ele não ficou aqui muito tempo. Conseguiu um emprego vitalício como membro do coro da capela particular de Sua Majestade. Eu acho que é importante lembrar que cantar a música no dia a dia e compô-la não eram coisas diferentes, eram a mesma coisa. Você era contratado para fazer música de devoção na Capela Real da maneira mais literal. Você ia para casa, compunha, voltava, entregava e cantava. Então, muitos homens forneciam músicas, semana sim, semana não, para a capela cantar. Pode me dizer quando ela foi construída? A sala data do final do século XV, mas ela se transformou em capela em aproximadamente 1530 por Henrique VIII, quando ele se apropriou desse complexo de construções de um hospital de leprosos e o transformou em Palácio Real, e foi aí que essa sala se tornou sua capela. Então, na verdade, Thomas Tallis conheceu esta sala? Certamente conheceu. Há ainda algumas coisas aqui que Tallis reconheceria. Principalmente o teto que foi pintado, provavelmente por Holbein, mas certamente em homenagem ao casamento de Henrique IV em 1540 com Anne de Cleves. Não foi um bom casamento. Ah, não, eu acho que o teto deve ter sido a melhor coisa que saiu daquele casamento. Acho que é importante deixar claro que a Capela Real não era exatamente um lugar, era um grupo de pessoas, era parte do séquito pessoal do monarca, parte da casa. Era parte do clero e dos músicos que atendiam às necessidades espirituais do soberano, onde quer que ele estivesse. O rei se locomovia muito para ir caçar e também para impressionar e intimidar nobres em várias partes do país. E no tempo de Tallis, eu estou tentando lembrar qual foi seu primeiro título. Cavaleiro da Capela Real.
isso Tudo foi é isso. por ordem de permanência. Você entra no fim da lista e vai subindo quando as pessoas vão morrendo. É assim que funciona. Ainda jovem, por volta dos 30 anos, seu talento o impulsionou para o centro do Estado, servindo primeiro Henrique VIII e depois seu filho Eduardo VI, quando a nova religião acertou seu passo. Mas o estabelecimento de uma igreja protestante na Inglaterra estava prestes a ter uma parada repentina quando a filha mais velha de Henrique, Mary Tudor, assumiu o trono. Ela restabeleceu a fé católica e começou a executar protestantes. A Mary Sangrenta mandou quase 300 mártires para a morte durante seu reinado de 5 anos. Tales, membro leal da capela de Sua Majestade, foi útil na política de sua patroa ao voltar a impor a liturgia católica. Ela também achou um marido para ser pai do seu herdeiro católico. Aqui, na Catedral de Winchester, Mary casou com Filipe de Espanha e Tales, como membro do coro de Sua Majestade, estava na cerimônia. O casamento não poderia ser descrito como feliz e Mary morreu sem filhos. Sob os termos do testamento de seu pai Henrique VIII, sua meia-irmã assumiu o trono. E a nova rainha, Elizabeth, estava determinada a fazer voltar o protestantismo. Os cidadãos agora tinham que se converter à Igreja da Inglaterra ou manter sua fé em segredo. Criativo, adaptável e imerso na tradição coral inglesa, Tales parece ter conseguido equilibrar suas crenças religiosas privadas com as demandas feitas pela nova Igreja Anglicana. Eu acho que Tales foi católico romano no coração durante toda a sua vida, mas como qualquer outro músico profissional, você não vai se comprometer falando demais e se envolvendo em problemas por não seguir as regras. Tales é um compositor muito prático. Ele faz basicamente o que se espera dele. É um profissional puro. Qualquer profissional diria, é isso que eu faço. Se as regras mudarem, eu mudo com elas. Elizabeth quis muito promover uma nova forma de canto para completar a liturgia. Para o conforto daqueles que têm prazer na música, ela disse, é permitido cantar um cântico ou algo que o valha para louvar a Deus Todo-Poderoso. Esse cântico, composto por Tales para a coleção feita pelo primeiro arcebispo anglicano Matthew Parker, pode ser familiar. Elizabeth decretou a proibição da música de igreja elaborada. Ela exigia uma música distinta e modesta, que pudesse ser compreendida como se fosse lida sem ser cantada. Isso, claro, não se aplicava aos serviços de sua igreja.
Apesar de, tecnicamente falando, esse ser um lugar em que a adoração protestante foi mantida, era uma capela particular da monarca, não era um espaço público, e muita gente que o visitava era estrangeira e católica. O provável é que acontecessem ali algumas concessões. Os serviços podiam ser em latim. Eles incluíam muitos textos latinos na música. Então eu acho que seria errado pensar na Capela Real como um lugar onde o sólido anglicanismo fosse enfiado goela abaixo. Eu acho que é o oposto. A atitude privada de Elizabeth talvez fosse inesperadamente tolerante. Há um Jesus Cristo, uma fé. O resto é disputa por ninharias. E aí William Byrd, um talentoso cantor, mestre de coro, organista e compositor, foi recrutado para a capela de Sua Majestade. Tallis, nessa época, tinha quase 70 anos e já servia à Capela Real há 30 anos. Mas na próxima década, ele e Byrd trabalhariam juntos para a maior glória de Deus e, claro, da Rainha Elizabeth. Elizabeth dizia ter, em suas próprias palavras, afeição pela ciência da música. E reconhecendo ter dois dos maiores compositores do país em seu coro, ela deu a eles um presente, o monopólio da impressão musical na Inglaterra. O negócio não era exatamente um sucesso, mas eles publicaram um livro, Canciones que ab argumento sacri vocantur, composto por Thomas Talisio e Guglielmo Bardo. Eles adularam Elizabeth ao máximo. O livro é dedicado à mais alta, poderosa e magnífica imperatriz. Exageraram nos elogios às suas habilidades musicais. Comparada aos grandes mestres, facilmente os supera, tanto no refinamento da voz como na agilidade dos dedos, disseram eles. Nessa altura, Elizabeth estava no trono há 17 anos. Então, Tallis e Byrd decidiram não só incorporar esse número à estrutura do seu livro, de suas 34 músicas, 17 de cada um, mas também decidiram deixá-lo ecoar entre as músicas. No centro da peça extremamente complexa de Tallis, Miserere Nostre Domini, há uma melodia de 17 notas. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Certo, eu não chequei se são 17. Há Eu vou 17 notas em cada sílaba, ou uma mudança de nota. Isso só pode dar certo se tiver algum impacto emocional, ou nesse caso, um impacto espiritual, não é? Isso que é incrível nessa peça. É uma proeza técnica de brilhantismo impressionante. Mas como todas as proezas, nas mãos de alguns compositores, ela poderia ser técnica, acadêmica e tediosa. Mas nas mãos de Tallis é uma peça fenomenal. Vamos ouvir os primeiros compassos.
Tales deve ter sentido uma afinidade com seu colega mais jovem. Talvez tenha visto algo nesse jovem profissional talentoso como ele. William Byrd parece ter vindo de origens muito humildes. O primeiro fato que temos sobre a vida de William Byrd é que no 5º ano do reinado da Rainha Elizabeth, ele veio aqui, à Catedral da Igreja de Blessed Virgin Mary, em Lincoln, para assumir seu posto como organista e mestre do coro. Byrd passou 10 anos em Lincoln. Ele viveu aqui em Minster Yard, numa casa que não existe mais. E casou com uma mulher local, Juliana Burley, na igreja de St. Margaret's in the Close, que era por aqui, apesar de já ter sido demolida. Esse foi o primeiro local de trabalho de Byrd, a sala do coral, que pouco mudou nos últimos 400 anos. Eu acho que podemos imaginá-lo aqui, um jovem talentoso, talvez ambicioso, produzindo a nova música da igreja anglicana. Isso enquanto rodeado por essas pedras e madeiras tão elegantemente e pesadamente ornamentadas. Uma lembrança da antiga fé. A Catedral de Lincoln tem um arquivo de documentos de até quase 1000 anos. Aqui temos o registro oficial da nomeação de William Byrd, aqui como organista e mestre de coro na Catedral de Lincoln. É como um livro de atas, um registro das reuniões da Assembleia de Cônegos. Tudo em estilo cursivo típico elisabetano, em maior parte em latim, que era a grande língua dos registros legais. E aqui temos o registro oficial da nomeação de William Byrd. Aponte para mim, só pela emoção. Aqui temos para que todos os devotos cristãos saibam que garantimos o cargo de mestre de coro ao nosso amado em Cristo, Delecto Nobis in Cristo. William Byrd, por toda a vida. Uma das poucas peças para órgão de igreja de Byrd a ser preservada é essa. Uma improvisação sobre a nota inicial que o mestre dá ao coro. E outra anotação no livro revela uma história interessante. Em setembro de 1570, a Assembleia insiste que, nos serviços, ao invés de tocar o órgão, ele somente desse a nota inicial para o coro e cantasse com o coro, não tocando o órgão. Isso me sugere que Byrd andou experimentando com o órgão e a Assembleia dos Cônegos não gostou. Não era simples o suficiente, não era a simplicidade puritana básica que eles queriam ter. Mas foi em um livro de contabilidade de 1567 que encontramos algo que me deixou profundamente agradecido à burocracia de Elizabeth. Essa parte lida especificamente com pagamentos feitos a várias equipes de funcionários de catedrais. E aqui temos a incrível assinatura de William Byrd. Mestre de coro. Nossa, é dele! Reconhecendo 9 shillings para o uniforme. Deve ser o que ele deveria vestir durante os serviços na catedral. Isso é extraordinário. É uma assinatura muito elaborada. Acho que com isso temos a simplicidade puritana básica que eles queriam ter. Que emocionante ver isso. É uma beleza. Ver a assinatura de Byrd me deu uma sensação poderosa de conexão direta com ele. Mas as técnicas modernas de análise de caligrafia podem dar mais informações sobre sua psicologia. Essa assinatura de William Byrd aparece nos livros de contabilidade
da Catedral de Lincoln, onde trabalhou quando jovem, nos seus 20 anos, como pulsador de órgãos. Adoro essa expressão. E como mestre de coro. E ela parece rígida, formal, decorada com essas figuras parecendo oitos, que são a imagem que ele tenta criar. Sua assinatura demonstra sua imagem pública e você percebe nessa que William Byrd tenta projetar uma imagem, talvez grandiosa, e talvez ele tente crescer na profissão que conseguiu ainda na juventude. Mas, quando termina essa figura de 8 padrões, ele tem uma última volta bem suave. E eu sinto uma certa impaciência com essa formalidade. Apesar dele seguir com ela, ela não é essencial para ele e ele está interessado em coisas mais profundas e espirituais. – 24 quilômetros a oeste do centro de Londres, espremida entre o aeroporto de Heathrow e a autoestrada M4, está a aldeia de Harlington, em Middlesex. Depois de sair de Lincoln, Byrd e sua família se estabeleceram aqui e parece que tomaram posse do solar Harlington. O solar já não existe e não há mais vestígios de Byrd ou da aldeia que ele conheceu. Como sempre, há poucos documentos que nos deem pistas e, nessa altura, há 2, especialmente significativos. Primeiro, uma petição para Sua Majestade escrita em conjunto por Tallis e Byrd. E, curiosamente, ela não diz respeito à música nem à religião, mas à propriedade. Alegando pobreza, eles pedem que Sua Majestade garanta a eles os direitos sobre quase uma dúzia de propriedades espalhadas pelo sul da Inglaterra. Eram terras tomadas depois da dissolução dos monastérios e seus contratos garantiriam a Tallis e Byrd aluguéis e pagamentos. Então, nossos 2 compositores se tornaram senhorios. O outro documento do mesmo ano deve ser mais eloquente. Numa lista feita pelo recentemente empossado bispo de Londres, daqueles que eram culpados por não frequentar a igreja em sua diocese, está escrito esposa de William Byrd, um dos cavalheiros da capela de Sua Majestade. A primeira evidência explícita do catolicismo da família. Ser católico nessa época era um jogo perigoso. A recusa em obedecer era punida com multas cada vez mais duras. 20 libras por não ir ao local comum de orações e ainda mais por não cantar, não dizer ou nem ao menos ouvir a missa. Durante anos, Byrd, sua esposa e seus empregados foram repetidamente multados por se recusarem a louvar nessa igreja. As punições não eram suficientes. Byrd parecia ser um sujeito teimoso e decidido. Talvez uma sensação de perseguição tenha fortalecido a sua fé. Então, aos 80 anos, Tallis morre. É só o que sabemos. Mas Byrd quis escrever uma elegia extraordinária para seu velho amigo. As imagens são pagãs, não sabemos quem fez a letra. Pode ter sido o próprio William Byrd, mas os sentimentos são sinceros. Sacred muses, race of Jove, whom music's law delighteth, come down from crystal heavens above. Tallis foi enterrado em Greenwich. Sua cova desapareceu, mas algumas palavras de seu epitáfio ficaram. Enquanto ele viveu, ele também morreu.
de forma mansa e quieta. Ó homem feliz. A Deus, por misericórdia, ele chorou, por isso vive. Que a morte faça o que puder. Alice is dead. Alice is dead. And music dies. And music dies. And music dies. Nos anos seguintes à morte de Tallis, Bird começou a publicar coleções regulares de sua música vocal, sagrada e secular, ou como ele chamava, algumas graves, outras joviais. For pleasure, for pleasure, for pleasure, of the joyful time, the joyful time, the joyful time. Pensados para ser usados em música particular, os livros foram cuidadosamente dedicados a membros proeminentes e influentes da aristocracia elisabetana. Uma dessas famílias era a dos Peter, de Ingatestone Hall, servos fiéis da coroa, músicos amadores e católicos convictos. Bom dia. Bom dia, Lord Peter. Por Que favor, prazer em entre. conhecê-lo. O atual Lord Peter é o 18º detentor do título. Bird foi amigo tanto do primeiro Lord como de seu pai, o político dos Tudor, William Peter. Vamos por aqui e depois viremos à direita. É o retrato de um Tudor? Isso mesmo. Este é Sir William, que era o pai de John, o primeiro Lord. Foi ele quem iniciou a fortuna da família. Um político perspicaz. Foi sim. Ele foi secretário de Estado de todos os 4 monarcas Tudor, mas ainda continuou católico, ou pelo menos a casa aqui era católica, e ele via sua vida pública totalmente separada de sua vida privada, em essência. Sir William construiu essa casa em terras cedidas pela igreja depois da dissolução dos monastérios. Seu filho e herdeiro John foi outro político perspicaz, mantendo seu catolicismo mesmo prestando serviços leais à rainha e ao país. Ele resolveu se posicionar contra os católicos para, de certa forma, sabotar o que estava acontecendo. Então está dizendo que ele não perseguiu realmente os católicos? Bem, havia uma comissão para descobrir católicos, da qual ele era membro. E eles não eram bons nisso. Muito bom, muito bom. E esses retratos aqui? É ele naquele ali. Homem bonito. No inverno de 1585, um empregado foi enviado pela família Peter para buscar o Sr. Bird em Londres. Ele chegou com alguns músicos e passou o feriado de Natal aqui, em uma comemoração particular. Esteve aqui um padre católico em serviço, o que tornou o evento um ato de traição. O fato de ser ilegal celebrar missas não impediu Bird de publicar um trio de missas em latim para 3, 4 e 5 vozes, e elas representavam uma nova fase na carreira de Bird, a música litúrgica escrita especificamente para apresentações secretas. Isso foi lindo, Harry. E o coro? É lindo ouvir apenas as 4 vozes, não é? Principalmente aqui, porque você tem a sensação de algo ilícito. É. Possivelmente, Bird tentava fazer algo diferente, no sentido de que era uma nova situação para um compositor, Totalmente não nova. é? Bird escreve aqui privadamente. Então a missa em 3, 4 e 5 partes é incrivelmente íntima, uma coisa pessoal mesmo. Tudo é muito individualizado e ele começa com esse trecho lindamente simples.
É bem simples e de repente você tem um mais alto, esse trecho incrivelmente expressivo que vem do baixo a seguir. É bastante elaborado. Incrivelmente elaborado. E quando ele começa, o final, Dona Nobis, é de uma total intimidade, uma natureza totalmente melancólica. São vozes únicas. Você literalmente passa por uma frase, por um trecho, delicadamente, bem tranquilo, de voz para voz. Foi lindo fazer dessa maneira em Gaytestone Hall e é absolutamente perfeito para essa situação. É bastante tranquilo e silencioso aqui. Eu acho que faz todo sentido. Bird acreditava sinceramente no poder redentor do canto. Ele escreveu que, já que é uma coisa tão boa, gostaria que todas as pessoas aprendessem a cantar. Ele acreditava que era coisa que se aprendia facilmente e que quanto melhor a voz, melhor é a honra e a glória a Deus. As missas e motetes compactos e íntimos de Bird, sua junção de energia emocional e habilidade técnica superlativa, são uma demonstração prática dessa filosofia em tempos muito conturbados. Muitos católicos sofreram mortes terríveis por causa de sua crença. A resposta de Bird à execução pública do jesuíta Edmond Campion foi essa música elegantemente subversiva. Isto é parte de um túnel através do qual prisioneiros eram levados para a morte em Tyburn, na Marble Arch de hoje. Depois da publicação do Decem Rationes, as 10 razões contra a Igreja Anglicana, Edmond Campion foi preso e levado para a torre. Lá ele foi torturado e interrogado, um processo do qual a própria rainha Elizabeth fez parte. Mas ele não renunciou à sua fé. O único desfecho possível era sua execução ou, se preferir, seu martírio. Intrigado com sua expressão musical sofisticada de desespero e raiva, eu fui ao King's College, em Londres, falar com David Trendle, uma autoridade em interpretação estilística, em práticas de performance na música da igreja inglesa. É bastante sóbria e melancólica. Sim. Ela reflete a mensagem quase sem esperança do texto. Por que eu uso, por que eu me importo em usar papel, tinta e pena e esforço a minha inteligência para dizer. Ela reflete toda a melancolia. É uma ideia de lentidão. Essa coisa circular que volta. E depois tem uma queda, uma imagem melancólica novamente. Então, ela pré-ecoa na parte instrumental. É lindo esse pré-eco. É lindo, lindo mesmo, não é? E depois tem uma outra coisa bonita quando chega a frase "e as trombetas dos anjos". É quase como uma fanfarra em registro mais alto. É essa coisa aqui. An angel's drum. O que é mesmo muito interessante é o fim, porque ele é muito dissonante. Nós temos uma nota suspensa em uma das vozes do meio. E se eu tocar só o finalzinho...
adoro isso. Você não encontra em nenhum lugar. É muito raro na música de qualquer outro, mas Bird usou de maneira muito expressiva. Ele a usa exatamente como uma ferramenta emocional. Não devia funcionar, mas é absolutamente lindo. A torre diz a verdade que ele defendeu. O tribunal testemunha sua mente sem culpas. Tyburn conta que ele teve fim paciente. Em cada portão encontraremos seu martírio. Independentemente do nível de reconhecimento público da fé protestante exigido para que ele fosse membro da Capela Real, ele escondia crenças privadas profundas que estava determinado a explorar. Em 1593, a praga varreu Londres, tirando 10 mil vidas em 6 meses. Bird e sua esposa deixaram a cidade e vieram para cá, para a aldeia de Stoneham, em Essex, perto da família Peter e perto de Londres, para que Bird continuasse sua relação com a Capela Real. E foi aqui que ele passou seus últimos 30 anos de vida. Ele alugou por muito tempo essa propriedade. Infelizmente, essa não é a construção original, que foi demolida no início do século XVIII para ser substituída por uma casa que pegou fogo em 1880. Então, este prédio é vitoriano. Bird rapidamente se envolveu em várias disputas legais com seus vizinhos, particularmente com a senhora Shelley, que requereu o domínio sobre a casa dele e com a qual ele teve uma rixa de 20 anos. Ela o acusava de palavras vis e amargas e insistia que ele tinha dito que se não pudesse ficar com a propriedade por direito, ficaria por meio da força. Talvez um dos motivos dele brigar tanto para ficar com a casa seria por ela ser ideal para o seu catolicismo secreto. Sabemos que nessa época havia uma trilha escondida que levava aos campos próximos a Kelvedon, um notório centro de recusantes. Sabemos disso porque, inevitavelmente, houve uma disputa legal por ele. Encoberto por uma floresta, era uma rota clandestina para Bird e sua família visitarem seus amigos católicos lá, guardados dos olhos intrometidos de vizinhos anglicanos. Essa foi uma era de mensagens codificadas com significados secretos ocultos. Quando o compositor italiano Filippo de Monte, que trabalhava para o rei da Espanha, enviou seu arranjo para o Salmo 136 para Bird, pelas águas da Babilônia, parecia meramente um compositor pedindo ao colega em inglês que admirasse a delicada composição em 8 partes. Ela é delicada mesmo. Bird se sentiu levado a responder com sua versão do Salmo, apesar de começar com palavras diferentes. Como devemos cantar a canção do Senhor em uma terra estranha? E pareciam 2 compositores inocentemente partilhando seu prazer em compor para textos bíblicos. Mas de Monte era católico, seguro em seu país que ainda devia obediência ao Papa. Bird tinha que esconder seu catolicismo em um país que se exilou da igreja em Roma.
Então sua troca tinha um significado político mais profundo. E Bird pôs um toque de desafio nessa interpretação do salmo. Ele não esqueceu Roma. Se eu te esquecer, que minha mão direita esqueça sua destreza. Se eu não lembrar de ti, que minha língua grude no céu de minha boca. Quando James I da Inglaterra e VI da Escócia sucedeu a Elizabeth, ele aumentou as penas contra católicos. Seu ato para melhor descoberta e repressão de recusantes a favor do Papa continha medidas para tomar terras e impunha restrições sobre onde católicos poderiam viver e sobre sua liberdade de se afastar a mais de 8 quilômetros de casa. A resposta de Bird a isso foi continuar com seu projeto de música católica secreta. Ele compilou uma coleção de 109 composições que ficaram conhecidas como Gradualia, música de todo o ciclo de um ano da igreja, incluindo dias de festa e dias santos. Música gloriosa, mas quase em escala doméstica. Nas próprias palavras, como aprendi por experiência, há um poder escondido e misterioso. Para uma pessoa pensar em coisas divinas, com diligência e sinceridade, e as transformar em sua mente, as medidas mais apropriadas surgem. Eu não sei como. Bird era explícito quanto ao fato de gostar de ler palavras e contemplá-las antes de transformá-las em música. E você percebe ouvindo o Story, um anime que leu o texto e pensou nele com muito cuidado antes de começar. E ele se conteve porque queria que as palavras realmente tivessem o máximo de impacto. Bird, na verdade, expressa suas próprias visões numa época em que era perigoso se corresponder com pessoas que partilhavam de sua visão e que queriam usar as palavras da Igreja Católica como modo de registrar seu protesto e sua crença. Mas quando se chega ao fim, elas devem estar em paz. As almas dos mortos devem estar em paz. Ele se permite um tipo de música muito mais exuberante. E o motivo de fazer isso, eu tenho certeza, é que ele queria, através da música, não só das palavras, mas do verdadeiro fluxo da música, transmitir uma ideia de paz, como no texto. É como sussurros, elas têm um efeito calmante. De tempos em tempos, Bird, sua esposa e seus filhos e seus empregados eram convocados aos tribunais por não comparecerem aos serviços aqui, na igreja da paróquia de Stoneham-Massey. Durante anos, a família deve ter pagado centenas de libras em multas, uma fortuna na época. Mas Bird continuou firme em sua antiga fé. É uma pequena sacristia. Aqui está o testamento de William Bird, onde ele pede para ser enterrado aqui, próximo à esposa. O que é irônico, não é? Considerando que ele não vinha à igreja, ele evitava vir aqui. Eu acho uma assinatura muito triste. Um homem determinado
de 82 anos, vemos traços nas partes mais baixas das letras que são extremamente grossos e longos. E, para mim, eles representam a força dos sentimentos de Bird. Mas ele é um idoso e você vê nas linhas frágeis da assinatura, em comparação com as linhas retas do testamento, como ele estava enfraquecendo, e você sente que ele ainda é determinado, ainda é persistente. Mas por quanto tempo mais ele vai lutar? Bird morreu no verão de 1623. A causa da morte não foi registrada. De acordo com seus desejos, ele foi enterrado aqui, no pátio da igreja de Stoneham. Não há vestígios de William, nem mesmo da família Bird. As lápides mais antigas parecem ser do século XVII, mas o tempo e o desgaste estragaram muito as inscrições. Mas talvez William não tivesse lápide alguma. Nessa época, o enterro católico em chão sagrado era apenas tolerado. A maioria dos funerais católicos acontecia ao anoitecer. Uma desculpa para as velas, talvez, mas ainda era um ritual proibido. A atitude de Bird na escolha dos textos era inflexível. Palavras sagradas nas quais são cantados louvores a Deus merecem nada menos que uma harmonia celestial para quase conseguirmos tocá-las. Ele sempre destacou que sua missão era adornar coisas divinas com a mais alta arte da qual ele fosse capaz. No episódio final de Música Sacra, eu vou além de Thales e Bird. Minha jornada me leva à Alemanha para descobrir dois gênios da Reforma Protestante, Martinho Lutero e Johann Sebastian Bach.